Então, nós veterinários estamos proibidos de fazer a conchectomia, a caudectomia, que é a retirada da cauda, cortar, então, corda vocal ou qualquer outro tipo de mutilação, a não ser que exista, obviamente, uma questão de saúde ali. Então, o animal, ele perdeu um pedacinho do rabo, ele está com uma necrose, etc. Mas por questões estéticas, não. Uma coisa que eu acho que as pessoas precisam saber, muitos hoje em dia já sabem, mas eu acho que falta. O rabo é a continuação da coluna vertebral do animal. Então, assim, o rabo ele tem uma função para aquele animal. Às vezes, dependendo da raça de equilíbrio, dependendo da raça, para ela demonstrar exatamente todos os afetos dela, enfim, ela tem uma função para aquele animal, assim como as orelhas. A orelha dos animais, ela não é ou para cima, um pouco mais curva, um pouco ou para baixo, à toa. Vamos pensar nas orelhas, principalmente que nem pastor, que tem aquelas orelhas em pé. Eles fazem uma acústica na audição. O pitbull, ele precisa daquela orelhinha, apesar de ser pequenininha, ela fica caidinha, ele precisa daquela proteção. Tanto porque ele não tem nenhuma outra proteção, por exemplo, como pelos, que vai proteger ele de agressões externas. Ele precisa daquela proteção para uma questão até, por exemplo, de audição, para ele escutar melhor, não ter um som muito alto, enfim. Então, as orelhas têm função, elas não nascem do jeito que elas nascem, por uma questão de, Deus errou na fabricação deste animal, né? Então, realmente, não. Hoje em dia, quem faz, seja canil ou uma pessoa que adquiriu aquele animal, se algum veterinário faz, ele faz na clandestinidade. E eu acho, Sabrina, até rapidinho, pegando esse gancho da pergunta da Elígia, que assim, a gente está falando dessa questão da mutilação, assim como pessoas também cortam bigode de gato e coisas do tipo, e eu acho que até algumas coisas que parecem um pouco sutis, vale também a gente fazer um alerta de que, poxa, talvez seja bonito esteticamente, o que é questionável porque eu não acho, como por exemplo as pessoas que têm o hábito de tingir cães. Teve uma época que virou quase uma febre, eu não me recordo exatamente em qual país, poodles pintados de rosa. Então é um excesso de química e as pessoas muitas vezes não têm essa dimensão, né? Então a gente fala sobre essa questão de arrancar uma parte do corpo, só que às vezes alguma sutileza, já vi gente colocando piercing no animal. Então, hoje em dia a gente está com as tatuagens também acontecendo. Tatuagem? São pequenos detalhes também que fazem muito mal para a saúde do animal nesse embalo que você estava falando, né? E são coisas tão desnecessárias e tão fora da espécie, da natureza deles, que assim, não tem razão nenhuma, né? Se você parar para pensar, você não tem o porquê. As tatuagens, hoje em dia, criaram grande polêmica até um tempo atrás. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem uma força-tarefa a favor dos maus tratos que está ganhando força. Então, a gente tem delegados... Contra os maus tratos, né? Contra os maus tratos, contra os maus tratos. Então, a gente tem a Lei Sanção, que veio aí para ajudar a gente, que aumentou bastante a penalidade. Nós temos alguns delegados trabalhando a nosso favor em relação a isso. A medicina forense na veterinária, que vem crescendo. Então, justamente porque a gente vê algumas dessas coisinhas que vocês citaram como maus tratos. Então, a tatuagem é a mais nova moda, eles anestesiam aqueles animais, raspam o pelo e tatuam o seu corpo inteiro. Então, se vocês derem um Google aí, vocês acham algumas matérias sobre. É bizarro. É aberração. Lembrando que esse pelo pode não crescer mais, dependendo do animal, lembrando que, né, não tem o porquê. A questão de pintar os cães, o pelo, né, o pelame, que nem o Bruno comentou, a gente tem hoje em dia algumas químicas que foram inventadas para acontecer isso. Então, existe hoje, por exemplo, os groomings, e você tem as feiras pet, às vezes, que tem pessoas muito boas que trabalham com banho e tosa e com a parte de grooming, e fazem essas tintas, deixam o cachorro todo colorido, mas são tintas realmente atóxicas para aqueles animais. O perigo está nas pessoas que olham isso e querem fazer em casa. E elas fazem com papel crepom, ou elas fazem com tinta de cabelo que não pode, que é tóxica para o animal, ou coisas piores que a gente já viu aí. Então, o que eu sempre falo,
Se você quiser fazer, por exemplo, tingir o pelinho do seu cachorro, procure uma pessoa que entenda, um profissional e produtos que sejam voltados para isso. Se você chegar para mim e falar, Sabrina, mas não é totalmente fora, não é uma humanização? Completamente. Tem alguma necessidade? Zero. O cachorro ele não se olha no espelho, ele não se acha nem mais feio, nem mais bonito. Para ele só ficou mais tempo lá parado, enchendo o saco, fazendo uma coisa que ele não estava afim.